Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora sim, voltamos com o nosso programa A Verdade por Trás das Máscaras para todo o Brasil e o mundo. E aí, o que acharam do título? Vocês não gostariam de saber o que está por trás da tal Agenda 2030 da ONU e como será implantada essa tão propagada nova ordem mundial que tanto se fala em toda a nossa internet? Então se preparem, porque eu vou revelar hoje, com certeza, que muitos de vocês sequer ouviram falar. Então eu já convido a vocês a chamarem os seus amigos, companheiros ou familiares que estiverem ao seu lado para verem todos juntos o que está por trás das máscaras dessa tão famosa agenda. E vamos lá, sem enrolação, sem medo da verdade, mostrar o que se avizinha a todos nós, humanidade. Então eu mostro agora uma reunião secreta dessa elite global chamada Nova Ordem Mundial. Because the intention also is to reduce the number of people in this world. Pois é, vocês viram aí, não sou eu quem estou falando, esta é simplesmente a fala do quarto ministro da Malásia e também presidente do Payardana Global Peace Foundation, o senhor Dr. Mahathir bin Mohamed. Bom, como vocês puderam ver aí, o doutor está falando da cúpula, da própria cúpula da New World Order e fala abertamente para todos os presentes, demoníacos por sinal, que o aplaudem. Mas também nesse vídeo ele relata que quando a nova ordem mundial foi anunciada, a população do mundo era de 3 bilhões. E que a intenção deles, que criaram esta maldita ordem, era reduzir para 1 bilhão. E que agora, quando ele fala isso e aparece nessa reunião, já é 2015, quando o mundo já está com 7 bilhões. E complementa dizendo, sem dó nem piedade, que haverá necessidade de exterminar muitos bilhões, vocês já sabem quem, ou ainda deixá-los morrer de fome, ou até mesmo impedi-los de dar à luz a fim de reduzir. Vocês sabem, novamente, quem estou falando. E ainda diz mais que isto está reservado para a maioria, para aqueles que irão sofrer e morrer, quando haverá a paz da sepultura. Vejam só. Eu sei que isso não é uma coisa muito boa de se ouvir, principalmente se estiverem me acompanhando nesse domingo à noite, no final da sua noite de domingo. Mas se faz necessário, às vezes, um chacoalhão desses para que possamos acordar ao máximo de pessoas que estão dormindo ainda na conversa de políticos safados, na grande onda da mídia podre vendida, e também das Big Pharmas que lucram bilhões com as suas doenças porque não estão nem aí com a sua saúde. Então é sobre isso que vamos falar, mostrando o que já foi feito contra nós, humanidade, para que se chegássemos a tal ponto em que estamos agora. E também como se implantarão essa nova ordem, colocando todos os povos do planeta a seus pés, sendo controlados por esta ordem do mal. Então eu já peço a vocês que deixem o seu like, ativem o sininho para receberem todos os conteúdos do canal e já compartilhem esta mensagem, porque não são muitos que têm a cara e a coragem de fazer um vídeo como este, colocando a verdade acima de todas as máscaras que estão por aí em nosso mundo. Então enquanto você curte, compartilha e se inscreve no canal, roda a vinheta. Olá pessoal, de volta com vocês, A Verdade por Trás das Máscaras, o programa que não engana, mas arranca as máscaras como ninguém. Então vamos lá saber como começou essa tão propagada nova ordem mundial. Bom, na verdade essa expressão foi literalmente usada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas foi o presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, quem pela primeira vez desenvolveu um programa de reforma progressiva nas relações internacionais, liderando a construção da Liga das Nações, daquilo que mais tarde viria a se denominar New World Order, mas que também foi usado como um conceito socioeconômico e político que faz referência ao contexto histórico do mundo,
no período pós-Segunda Guerra e pós-Guerra Fria. Também foi utilizado pelo presidente dos Estados Unidos na década de 80 por Ronald Reagan, referindo-se ao declínio da União Soviética e ao rearranjo geopolítico das potências mundiais. Bom, até aí tudo bem, mas o que vocês não sabem é que, primeiramente, após a criação dessa tal ordem, mais exatamente em 1945, começaram os primeiros estudos de fluoretação artificial, onde a primeira cidade a ser fluoretada foi Grand Rapids, nos Estados Unidos, e daí se espalhou para todas as cidades do mundo. Mas e aí, vocês acham que isso foi por alguma boa intenção dos seus governos, que começou a se introduzir flúor em nossas águas potáveis? Então veja o que revela a seguir. Bom, em 1994 houve a cúpula da população mundial no Cairo, no Egito, onde 160 nações participaram e todos os países concordaram que o crescimento populacional estava fora do controle e devia ser interrompida porque o mundo estava ficando sem recursos. Então um acordo foi feito que determinaria a redução de uma certa espécie de 6 bilhões para apenas 800 milhões até 2030. Eu acho que você já sabe de qual espécie eu estou falando, o que significa encontrar um método de reduzir em 95% esta espécie. E assim soluções foram investigadas, testadas e descobertas, onde procedimentos foram infligidos sobre a raça dessa espécie, da seguinte maneira. Primeiro, níveis tóxicos de fluorita, que é basicamente fluoreto de cálcio, que quimicamente aprimorada, foram secretamente adicionados à água potável. Veja bem que não estou falando aqui só do flúor, mas de um componente usado em siderurgia e em metalurgia como fundente, ou seja, uma fusão usado para a indústria química, para muitas outras aplicações nada relacionadas à saúde, mas que foram colocadas nos últimos 20 anos em todas as cidades e comunidades do planeta. Mas quero aqui alertar que alguns países como Áustria, Bélgica, Dinamarca, Japão e Noruega não compartilham mais desse método, pois não só sabem que faz mal à saúde, mas porque seus governos, pelo que parece, querem o melhor ao seu povo. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica a Jair Bolsonaro, porque creio eu que ele nem sabe disso, já que ele é o típico homem do povão mesmo, para saber disso, infelizmente, né? Mas fico aí o alerta para quem puder avisá-lo. Mas quis trazer o nome do nosso presidente aqui para realmente parabenizá-lo, primeiramente por vencer aí mais uma vez a facada fake, né, que certos esquerdistas costumam dizer, fazendo uma verdadeira injustiça, né, com o nosso presidente. Mas também para fazer jus ao nosso presidente Bolsonaro, que junto com a sua equipe econômica Paulo Guedes, fizeram o Brasil ter um superávit recorde de 61 bilhões de dólares em plena pandemia nesse ano de 2021. E que é isso, né? Onde as importações e corrente do comércio são as mais altas da história e as importações também são as maiores desde 2014. Quer dizer que não houve um superávit devido à baixa importação, porque tanto as importações cresceram como as exportações explodiram, fazendo com que a balança comercial brasileira em 2021 fechasse o ano com o maior valor desde o início da sua série histórica em 1997, tendo um saldo de 280 bilhões e 394 milhões de dólares em exportações e 219 bilhões e 386 milhões de dólares em importações, gerando assim o superávit recorde de 61 bilhões de dólares, superando o recorde anterior de 2020 de 56 bilhões de dólares. Só lembrando aqui também que em 2020 estávamos em um cenário pandêmico pior ainda do que hoje, quando praticamente tudo ficou parado por um bom tempo. Mas o que me deixa mais alegre ainda é ver que o Grupo Globo tem que engolir essa notícia calado, né? Noticiando essa matéria. Infelizmente não vamos ver isso em sua TV com um alarde, porque eles fazem um jornalismo, né, televisivo. Mas voltando ao assunto em questão, quero alertar que os efeitos do flúor no corpo humano são numerosos e debilitantes, onde os efeitos nas crianças prejudicam o seu desenvolvimento neurológico, entre outros. E nos adultos também, como a osteoporose,
já que a exposição ao flúor causa redução da resistência e elasticidade óssea, além de talvez o mais sério, que é ter um grande impacto sobre os glóbulos brancos responsáveis pelo combate às bactérias, que diminuem significativamente quando expostos ao flúor. Bom, fora os danos aos nossos cromossomos, além de trazer danos no hipocampo do nosso cérebro, formando placas de B-amiloide responsáveis pela doença de Alzheimer, redução de receptores do cérebro e acúmulo em nossa glândula pineal, que a impede de ser usada. E também o excesso do seu uso está associado a outros efeitos como déficit cognitivo, citotoxicidade, hipotireoidismo, dislipidemias, alterações enzimáticas e eletrolíticas e cancro. Bom, mas isso tudo está aí em seu Google, é só pesquisar e olhar. Mas o que eu quero saber é se vale a pena tudo isso só para não ter cárie nos dentes e algumas bactérias na boca. Será? Tem aí alguma semelhança aqui com uma certa ferroada da abelha? Vocês já sabem o que estou falando, não é mesmo? Já que se trata realmente, literalmente, de levar ferro mesmo, né? Pois é, mas o que fazer então? Bom, eu uso um purificador de água que dizem retirar o flúor d'água. Isso eu posso comprovar através de um teste de um líquido usado para ver como está a água em aquários. Além de usar pasta de dente sem flúor também, que vocês podem achar aí na vossa internet, tanto um como o outro. Mas creio que o mais barato seja deixar da noite para o dia, em um período de até 8 horas, a sua água, mesmo que filtrada, em repouso junto com alguns desses itens, como manjericão santo, sementes de moringa e alumina ativada ou alumina calcinada, para deixar sua água mais pura contra todas essas químicas e impurezas. Para você ver, né? Sandro Sabag também é cultura. E traz a informação completa do início ao fim. Bom, mas vamos lá à segunda lista do que os 160 países em que o Brasil também participou decidiram para os seus povos em unanimidade. Então se segura aí para você não cair. Bom, em segundo lugar está a criação de certos bichinhos, né? Como a do Xi Jinping aí, além de muitas doenças artificiais. Bom, para falar a verdade, eu sempre soube que nem a natureza e muito menos Deus era capaz de criar tais coisas assim, por mais que merecemos. E que isso só poderia vir mesmo do homem, na sua ganância pelo poder. E claro, né, pelos altos ganhos e lucros para a indústria farmacêutica. Assim, eu afirmo que também o tal HIV também, né, foi desenvolvido como um produto do Instituto Americano de Doenças, sendo distribuídos através das famosas picadinhas das abelhas em 1980, instituído primeiramente como uma tática preliminar de controle populacional, onde os resultados foram bem-sucedidos, que levou a mais bichinhos como esses a serem produzidos em laboratórios que desde então foram lançados para o público. E entre eles está o desenvolvimento de uma versão mutada da gripe comum para replicar a gripe de 1918, que matou 40 milhões de pessoas. E pasmem, porque a primeira linha desse novo bichinho foi programado para ser lançado ao público no final de 2017 ou início de 2018, como aconteceu realmente. Então vocês poderão ter uma ideia da veracidade do que falo aqui. Quando houve realmente a incidência de 839 mortes, só aqui no Brasil pela gripe em 2018, levando as abelhinhas a mais de 90% do público-alvo. Bom, continuando, vamos então ao terceiro item da lista. Esses caras resolveram, através do ar, espalhar neurotoxinas, cloreto de bário, micróbios, cancerígenos e, mais uma vez, os bichinhos, como aí do Xi Jinping, né? Por meio de trilhas químicas, lançando no céu diariamente para todas as regiões habitadas através de aeronaves militares. E claro que os efeitos dessas toxinas são graves e com o tempo letal, causando doenças respiratórias, câncer, doenças no sistema imunológico e até a esterilização em homens. E desde que esse plano de trilha temporária foi implementado, a contagem dos espermatozoides nos homens caiu 50%.
Pois é, e você achando que não dá conta do recado por causa do seu amigão aí, né? Mas você viu aí quem é o culpado. Mas falando sério agora, é que se isso não for revertido, logo a raça humana enfrentará a extinção precoce. Agora eu pergunto, então é assim que eles querem acabar com a pobreza? Promover a prosperidade e o bem-estar de todos? Proteger o meio ambiente e combater as alterações climáticas? Tá bom, me engana que eu gosto, né? Bom, mas mais uma vez eu quero lembrar a vocês, bolsonaristas e patriotas, pessoas de bem que só querem o melhor para o nosso Brasil, que Jair Bolsonaro, logo no início do seu mandato em 2019, mandou retirar do planejamento plurianual a obediência imediata às recomendações da ONU com relação à Agenda 2030. Quer dizer que esse planejamento já havia sido implementado pelos governos anteriores, ou seja, que nem precisava ser discutido mais no orçamento do governo, pois já era um dinheiro separado deliberadamente para obedecer tais recomendações da Agenda 2030. O governo federal de Jair Bolsonaro foi o único país no mundo que fez isso, dizendo não a esta agenda. Ao dizer que isso vai ser assim, mas nós iremos analisar caso a caso. Lembrando também que nem o ex-presidente Trump fez isso. O Trump retirou algumas, mas deixou outras obediências serem aceitas automaticamente. Bom, eu quis dar esse à parte aqui para mostrar que Jair Bolsonaro é realmente o único presidente atualmente fora da curva, comprometido sim em acabar com a corrupção em nosso país e também lutar pela liberdade da nossa nação, mostrando de cara que veio e que não tem medo de enfrentar corporações mundiais que estão por aí e que realmente é um cristão, homem de Deus, que quer o Brasil acima de tudo e coloca sim Deus acima de todos, já que esta Agenda 2030 é uma iniciativa da ONU e de outros organismos internacionais com o apoio de todas as grandes fundações e corporações bilionárias que de certa forma controlam o nosso mundo. Que Bolsonaro peitou aí e disse, aqui no Brasil quem manda é a gente, nós quem vamos escolher o que serve ou não serve. Tá certo? Tá ok? Mostrando verdadeiramente o que é ser um país soberano, que é um país que não se submete a qualquer coisa que queiram implementar nele. Mas voltando a tal reunião da cúpula que estou destrinchando aqui, talvez não seja tão fácil assim se negar a obedecer tais ordens como foi em 2019. Porque o que vocês não sabem, mas que já está preparado e programado nesse grande jogo de xadrez, é um verdadeiro checkmate que colocará praticamente todas as nações do mundo aos pés da New World Order, onde será implementada de vez a nova ordem mundial. E se você ficou chocado com tudo que viu até aqui, se prepare porque você ainda não viu nada. Então senta aí na poltrona para você não cair, porque agora eu lhe direi o que está previsto para acontecer. Bom, eu quero começar com um evento conhecido como Luzes de Fênix, que ocorreu em março de 1997, que foi na verdade o mais enganoso avistamento de OVNIs da história. Uma embarcação com 1 milha de largura, claramente não feita pelo homem, voou lenta e silenciosamente sobre o estado do Arizona, sendo testemunhado por 10.000 pessoas, incluindo o próprio governador do Arizona, onde até hoje não houve sequer nenhuma explicação razoável, mas para cada testemunha, a nave era tão real quanto qualquer coisa que eles já viram. O que transformou as suas vidas, e com certeza eu sei que não estamos sozinhos, mas no entanto existe uma outra verdade dos fatos, pois eu sei o que eles viram. Bom, voltando a uma base subterrânea de Boulder, no Colorado, já naquela época existia um projeto de nome Skybeam, e hoje podemos conhecê-la no projeto Bluebeam. Bom, nessa base existe um corredor imenso, com um hangar onde se projeta hologramas de verdadeiras, mas não tão reais assim, naves alienígenas, que parecem tão reais e sólidas que você pensa que pode alcançá-la e tocá-las. Já que desde os anos 50, cientistas estavam desenvolvendo essa tecnologia holográfica. Assim se perguntavam, e se essa projeção estivesse a 300 metros de altura no céu, como alguém saberia que isso não é real? E assim foi com as luzes de embarcação de Fênix.
testemunhado por 10 mil pessoas, o primeiro teste do projeto chamado Skybeam, em grande escala, sobre o público, superando todas as expectativas com sucesso. Lembrando também que foi em outubro de 1938 que Orson Welles leu o roteiro de Guerras do Mundo para o público americano, retratando-os de forma tão realista que muitos da população da época entraram em pânico. Cidadãos ficaram aterrorizados, correram para evacuar a cidade em massa, enganando toda a América por meios muito simples. E para amplificar essa resposta, os líderes de todas as nações, que são os que deram origem ao processo de despovoamento, formularam a fase final desse plano sinistro. Então eu lhe pergunto, você está preparado para o que está por vir? Já que falta pouco tempo para isso. Porque no ano de 2024, um evento global irá alterar o curso do futuro da humanidade. O mundo vai ser testemunha de uma invasão alienígena em massa, onde milhares de naves de guerra alienígena holográficas irão cobrir os céus, causando um pânico global. E naves militares reais dentro dos hologramas vão realmente causar danos a toda a população, atirando seus mísseis e bombas por todo o planeta. E como resultado de todo esse caos, o que se sucederá será um novo governo mundial, que irá imediatamente se formar sem qualquer resistência das pessoas e dos seus governos. Eles serão a nova ordem mundial. E quando isso acontecer, nós estaremos condenados para a escravidão e despovoamento. Então, a única esperança para a salvação da humanidade será acordar e despertar as pessoas para terem um verdadeiro conhecimento dessas atividades e agendas. Então, resista, retalhe e nunca confie cegamente, porque tudo o que eles querem é lhes destruir. Porque já chegou a hora da humanidade conhecer a verdade. Porque, como diz Bolsonaro, parafraseando a Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu sou Sandro Sabag, o seu buscador da verdade, e sem medo de mostrar a nossa realidade, coloco o dedo na ferida para arrancar dali toda a mentira. Se você gostou do vídeo, não esqueça que tem muito mais por aí. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e que Deus abençoe nosso Brasil e salve o nosso planeta. Até lá, tchau.